Nós estamos na Fazenda do Vale, que fica a 5 minutos do centro de Matias Barbosa. O responsável pela fazenda é o Gabriel. Ele largou a advocacia, saiu do Rio de Janeiro e veio cultivar shiitake na fazenda da família em Minas Gerais. A produção ocorre num espaço que fica logo abaixo da casa. Cortamos caminho por uma trilha até chegarmos à estufa, onde ficam estocadas as toras de madeira. Aqui é a estufa de incubação, onde são produzidos os shiitakes, né, Gabriel? Cada pilha dessas toras, elas são marcadas por números que correspondem aos meses em que elas foram produzidas? Isso mesmo. Só explica um pouquinho pra gente assim, dessa produção do shiitake, como é que é? Então, a gente começa, né, toda a produção começa adquirindo as toras, né? Essas aqui são toras de eucalipto, facilmente encontradas, né, na região. Minas Gerais, acho que talvez o maior produtor de eucalipto. Então foi uma madeira que se adaptou bem ao cultivo aqui no Brasil, pela, né, facilidade de se encontrar e pelas propriedades internas também. Então a gente começa com a tora fresca, a gente vem fazendo os furos aqui. E nesses furos a gente coloca o fungo, né? Como se a gente estivesse inoculando o fungo, para que então com o tempo, com o passar de um tempo, nas condições ideais de temperatura e umidade, o fungo se desenvolva dentro da madeira. Esse amarelo é o quê? É alguma coisa que coloca por cima ou não? Já é um processo do próprio fungo agindo? Esse amarelo é a vedação que a gente faz no furo. Ah, sim. A gente veda com cera de abelha, que é o breu, e parafina alimentícia também. Porque como é um substrato altamente... os fungos gostam muito, né? Outros fungos, né? Então a gente faz essa vedação para que não haja outras contaminações, somente a contaminação do shiitake. E aí ele fica aqui nessas toras por quanto tempo? Ele vai ficar aí em média, a gente consegue uma variação às vezes de 6 meses até 1 ano. Em geral, 10 meses. Essas toras estão aqui há 10, 11 meses mais ou menos. Que aí é essa protuberância aqui, né, Gabriel, que Isso indica mesmo. que já está na hora dele Isso sair. que a gente chama vulgarmente de pipoca, né? Quando começa, o shiitake amadureceu, ele ocupou a tora e está se alimentando da tora, está apodrecendo a tora, e aí ele chega nesse estágio, que é um estágio de início de frutificação. Só que ele precisa de uma força a mais para sair, né? O corpo do cogumelo. Então aí a gente leva para outra estufa, para dar continuidade ao processo dele. Gabriel conta que ainda está fazendo adaptações ao processo para melhorar a produtividade. Empenho, dedicação e carinho não faltam. Quando chega a hora do choque, as toras são levadas para outro compartimento. Então aqui é onde a gente está num segundo momento, né? Depois que saiu da incubação, ele vem aqui, a gente coloca eles nessa banheira ou nessa caixa, dependendo da quantidade, e a gente deixa ele mais ou menos por 1 noite. Na água fria? Submerso na água fria. E então na manhã seguinte a gente vem e dá um choque físico nessas toras. Esse foi um processo que eu fiz hoje de manhã nessas aqui. Então a gente tira do tanque, dá 2 batidinhas, uma de cada lado, e deixa eles aqui na vertical. Se você aproximar aqui, você vê que tem um monte de shiitake para sair aqui. Várias pipoquinhas começando lá. E depois desse choque, em quanto tempo eles saem? Em mais ou menos 5 dias, 5 a 7 dias. E cada tora dessa dá quantos shiitakes, mais ou menos? Olha, vai variando muito, mas numa expectativa boa, pode dizer que uma tora dessa dê mais ou menos de meio a 1 quilo. Porque essa tora, ela continua produzindo? Continua produzindo. Ela tem o start, né, inicial de mais ou menos de produção em 1 ano, e ela vai produzindo, e aí vai dependendo do tamanho da tora, né? Mas conforme o apodrecimento da tora, e vai dando a viabilidade ou não, né, de se manter a produção nessa tora. Mas em geral 1 ano e meio a 2 anos. A mesma tora produz durante 1 ano e meio, 2 anos? Sim. Uma tora grande consegue
nesse tempo mais ou menos. E depois que o shiitake é colhido, ele já está pronto para o consumo ou tem mais algum tipo de processo? Está pronto para consumo, a gente, né, passa um paninho. É muito comum a gente ver pessoas lavando o shiitake, isso é um erro, porque ele absorve, né, como se fosse uma esponja, ele absorve toda a água, então a gente passa só um paninho, nem precisa estar úmido, assim, levemente úmido, só para tirar, né, alguma poeirinha, alguma coisa. Essa história de shiitake deu água na boca. A gente vai para o intervalo e volta já já. No próximo bloco, a gente vai conhecer aquele cultivo orgânico ali, logo aqui do lado.